estava aqui nesse livrinho, no Semicapitalismo, eu faço aqui etapas, né, da transformação desses últimos anos, em termos de financeirização, pós-fordismo, biopolítica, neoliberalismo, subjetividade maquínica. Mas faltou um item, que obviamente vocês já sabem, que é a mudança climática. E é justamente o tema do Remorso de Prometeu, o livro mais recente do Peter Sloterdijk. O que é o remorso do Prometeu? Prometeu está arrependido de ter entregue o fogo aos homens. Ou, em outras palavras, ter entregue a capacidade de modificação da matéria. Em outras palavras, né? Fogo é energia. Hoje em dia nós não falamos mais em fogo, em calor, nós falamos nessa palavra energia. O problema todo, gente, é que as pessoas criaram palavras que estão nublando o nosso entendimento ao invés de ajudar. Então, as pessoas começam a falar em matrizes energéticas renováveis, energia limpa, economia sustentável em relação à energia. São uma série de termos que viram eufemismos. Porque o problema, gente, está se transformando num problema que nós não estamos vendo a solução. Aliás, muita gente não está vendo o problema. Hoje eu estava fazendo um cálculo, por razões de todas essas leituras, eu estava fazendo um cálculo. Eu procurei os cálculos do nosso gasto de energia com o aparato computacional, o aparato de computação, que é necessário para a entrada da inteligência artificial. Porque tem muita gente que olha como o mundo, né? O mundo, que beleza, não, né? As pessoas estão trabalhando atrás de uma mesa, limpinhas, né? Não precisam nem mais ir ao serviço, isso não vai mais andar de carro, não polui mais. Todo mundo atrás de uma mesa, não precisa ficar sujinho, limpinho aqui no computador, né? Não, gente. Não é nada disso, gente. Cada vez que você consulta a inteligência artificial, vamos supor que a inteligência artificial, já é, né? Vamos ver a entrada dela para o Google. Ela ainda não entrou totalmente no Google, ela faz parte, né, do aparato da web, mas ela não entrou ainda para tudo. Mas hoje, quando você pergunta para o ChatGPT, e ele vai dar uma resposta, ele gasta, exatamente, ele gasta energia. Ele gasta energia. E não gasta pouco. Ele gasta 17 minutos, de uma lâmpada, é o equivalente, né? Ele gasta energia o equivalente a 17 minutos de uma lâmpada acesa. Uma de LED. Sim. Então, se hoje a inteligência artificial entrar toda no Google, simplesmente, gente, há cálculos que mostram que 1 ano de inteligência artificial funcionando no Google é o equivalente da energia
toda do Brasil gasto em um ano 2 vezes. 2 vezes. Vocês já imaginaram, gente? E aí muita gente fala, bom, mas então vamos acelerar as respostas da inteligência artificial de modo que todo mundo consulta e já obtém a resposta. E aí gasta menos energia. Não. Por quê? Porque à medida que tiver a resposta mais rápida, mais gente vai consultar e mais consultas vão haver de cada pessoa que já está. De modo que volta ao gasto de energia. É completamente inviável. É um sistema completamente inviável. Num computador, para sustentar uma inteligência artificial, você tem 40% da energia gasta no sistema de Big Data. Mais 40% da energia gasta na água para refrigeração. E aí sobra 20% para as outras atividades. Então, é uma máquina extremamente que consome num grau assustador. Quem é que tem essa energia? As grandes corporações. Nem os países mais conseguem bancar isso. No volume que a inteligência artificial está entrando, na rapidez com que ela está entrando, é impossível você pensar na descarbonização da energia. A hora que você começar a descarbonizar por um lado, a carbonização entra pelo outro. E você diz, bom, então temos que parar. Temos que sair do sistema digital e voltar para o sistema analógico e parar isso. Mas como? Por quê? Porque a questão da inteligência artificial é a mesma questão da web. Ela foi criada porque a produção acabou. E o mercado financeiro é que é o modo com o qual o capital pensa em acumular, é o chamado capital fictício. E o mercado financeiro não funciona mais através de mãos humanas. Ele só funciona através de máquina. E as máquinas não são mais calculadores simples, são big data montados pela inteligência artificial. De modo que você tem a inteligência artificial crescendo, as pessoas ficando cada vez mais loucas pela velocidade dela, emburrecidas, mas ao mesmo tempo mais capazes de consultar, ou pelo menos mais dependentes da consulta, porque uma parte dessa consulta não é a respeito da produção, ou de fábricas, ou de ensino, mas a respeito do mercado financeiro. Ao mesmo tempo, se todo mundo precisar mais de energia, qual a outra saída que o capitalismo dá? Uma que ele já vem dando, o extrativismo. Entrar em áreas que não foram exploradas, principalmente onde? O Brasil, com o seu reduto de energia através de hidrelétricas. Resultado disso tudo, nós vamos invadir de Belo Monte tudo quanto é lugar para sustentar isso que vem vindo. Vocês começaram a entender agora o drama no qual a acumulação do capital nos envolveu? E alguém está vendo saída? Ninguém está vendo saída, gente. Eu peguei aqui só uns dados assim, bem simplesinhos, para vocês terem uma ideia do buraco que nós estamos nos metendo. Olha só, né? Se você hoje
Veja só. Hoje, os data centers para sustentar a IA, né, os big data para sustentar a IA, eles gastam anualmente o equivalente ao consumo de energia de um ano da França. Agora você imagine esses big data, eles estão entrando. Eles estão engatinhando. Num prazo de 2, 3 anos, a hora que todo o Google ou toda essa maquinaria for gerada por IA, for gerenciada por IA, vocês já imaginaram o que vai ser necessário de energia? Quem é que vai parar essa maquinaria se essa maquinaria não está desvinculada de quem a criou, que é o próprio capitalismo? Ou seja, a acumulação do capital. Porque, gente, quando nós tínhamos produção, sapato, arroz, quando a mais-valia era tirada da produção, a velocidade do capitalismo era a velocidade compatível com a do carro. Agora, a velocidade não é mais compatível com nenhuma atividade humana. A bolsa, os mercados, a financiarização trabalha num ritmo que nenhum humano mais participa. Então precisa da inteligência artificial. Precisa de uma inteligência que não é inteligência. Ela finge que ela é inteligência. Na verdade, ela é um grande cruzamento de dados. São tantos dados que dá a impressão dela ser inteligente. E esse cruzamento consome energia. Quem vai pagar essa energia? Adivinha. Adivinha onde é que os grandes, né? Esses big datas, esses data centers vão procurar energia. Vão ser os mesmos que pagaram o desenvolvimento do capitalismo com sangue. Eles vão vir para a África, eles vão vir para a China, eles vão vir para a América do Sul. Não é que eles vão vir, eles já estão, porque somos nós mesmos que vamos participar dessa situação. Então, eu estou dizendo isso, gente, porque tem muita gente que está com uma visão que não está entendendo o porquê que nós escolhemos a campanha da árvore, a campanha do plante, para ela simbolizar o renascimento do canal. Nós escolhemos, a Mariângela escolheu isso, exatamente porque o problema ecológico ganhou uma outra dimensão. Ele ganhou a dimensão de você precisar de energia por conta da geração de informação. Isso sem contar com o volume de lixo por conta do material físico que vai se tornando obsoleto dentro desse quadro de desenvolvimento tecnológico dos computadores. Então é uma coisa maluca, né? Porque à medida que nós vamos perdendo a participação corpórea no mundo, à medida que nós vamos entrando para a via do online, à medida que o capitalismo vai sendo um capitalismo semiótico, um semiocapitalismo, ou seja, uma troca de símbolos e de informação, a gente pensa que, bom, descolamos da Terra. Descolamos da Terra, finalmente. Não, não descolamos. Tudo isso se faz consumindo energia. E a energia está toda ela envolta, gente, em palavras que tentam amenizar a situação. É isso, gente. Nós escolhemos a campanha de Plante uma Árvore para renascer o canal exatamente porque este problema do desmatamento
Hoje, um funcionário do IBAMA que lutava contra as queimadas levou um tiro no peito na frente da casa dele, lá no Pará. Saiu nos jornais uma notinha desse tamanho. Então você vê que, além do problema ser inerente ao capitalismo, tem os caras que vão resolver na bala o que eles querem pegar. E aí, gente, não me vem com esse papo de empresa autossustentável, porque eu não estou vendo nenhuma dessas empresas, dessas grandes empresas ligadas ao Big Data, com tentativa de resolver esse problema. Eu estou só vendo elas preocupadas em ver onde é que pode pegar, de onde que pode tirar a energia para continuar esse consumo. E ao invés dessa gente ficar tentando resolver esse problema, eles estão tentando simplesmente fazer foguete. Esse negócio não vai funcionar. Nós estamos com essa campanha do Planta uma Árvore exatamente para que a gente possa pegar esse gancho com um tema que a gente não tem atentado para ele e precisa atentar para ele. Nós temos que dar uma solução para esse enigma que está se formando. E isso vai depender de você estudar. E isso vai depender de você parar de falar que é velho e que não pode estudar. Porque é a gente pensando que a gente vai ter que resolver isso. E saber que todas as vezes que nós estamos pensando e estamos consultando, nós estamos aumentando o problema. E não podemos parar. Porque se nós pararmos de consultar, o mercado financeiro vai continuar consumindo. E é ele que consome mais. Porque todo esse volume... O mais interessante, gente, é que para que a inteligência artificial continue fazendo o que ela tem que fazer, ela precisa de nós. Porque se a gente não participa, ela não progride. Ela progride à medida que a gente participa e ela tira de nós as informações e tira de nós os padrões de comportamento. Então é uma bola de neve. E a gente precisa entender isso e começar a pensar em solução. E por isso você tem que plantar a árvore. Não é por conta da árvore que você plantou. Não é que a árvore vai salvar o mundo. É que a hora que você plantar uma árvore na sua casa e mandar o vídeo, você vai estar se integrando à esquerda reflexiva que está tentando pensar esse problema. Sacou onde é que está o drama agora? Então manda o vídeo. Daqui a pouco a gente volta.